Pronto? Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai apresentar aqui o trabalho para vocês relacionado ao micronutriente ferro, né? E os discentes desse trabalho eu, Giovanni Anderson, o Fernando Souza, de Souza, e o Wesley Jean. E, e orientados pela professora Estela Matoso. Vou falar primeiramente um pouco sobre o ferro, né? O ferro, ele é encontrado principalmente na formação de F mais 2 e F mais 3, que são principalmente óxidos, né? Mas também ele é encontrado como silicatos, sulfatos e carbonatos, né? A maior concentração de ferro na solução do solo, ele é, ele é de quelatos de ferro, mais 3, né? A disponibilidade em pH de ferro é mais baixa, ou seja, o ferro ele tem maior disponibilidade em pH mais baixos, né? Eu vou mostrar uma tabelinha depois que vai mostrar que quanto mais aumenta o pH, tem uma queda na disponibilidade de ferro. E ele é um elemento comum principalmente em óxidos e hidróxidos, como eu já falei ali, né? Tem uma quantidade de 0,5 a 5% na costa terrestre de ferro, né? De 10 a 100 gramas por quilo. Pode chegar até 10% no solo brasileiro com concentração de ferro. Aqui está a tabelinha que eu falei para vocês, né? Você pode observar aqui, ó, em ferro, nesse negócio vermelho aqui, nessa linha vermelha, quanto maior quanto mais aumenta o ferro, na proporção, aumenta o pH do solo, perdão, menor a disponibilidade de ferro, assim como também cobre, manganês e zinco. Né? Logo, a maior disponibilidade de ferro é nos pHs mais ácidos, aí, de 4,5, aí, de 5,5 para baixo. Né? E tem uma tabelinha mostrando os fatores que afetam a disponibilidade de ferro, né? Como baixa temperatura, desequilíbrio em relação a outros micronutrientes, né? Que o solo trabalha no equilíbrio também, encharcamento do solo, né? Excesso de fósforo, né? E o pH elevado. Como eu falei aqui, questão de disponibilidade. Agora falando um pouco sobre o ferro no solo, né? Ele é contato íon-raiz, a raiz absorve ele, em questão assim, por interceptação radicular e difusão. Ele tem uns teores aí, abaixo de 5 miligramas de 5 cúbico, representa a escassez do elemento no solo, né? Então, se tiver abaixo de 5 miligramas de 5 cúbico, de ferro no solo, esse solo já está pobre em ferro, né? Já tem uma escassez ali. A faixa ideal de pH para a disponibilidade de ferro, como eu falei lá, é de 6 para baixo, né? O grau de disponibilidade vai estar alto. Chega às raízes da planta como Fe mais 2 e Fe mais 3 e como quelatos, né? Quelatos, né, mais na solução do solo, e Fe mais 3 e Fe mais 2 em questão no solo mesmo. A questão de ferro nas plantas, né? A concentração de ferro na matéria seca varia entre 50 a 250 miligramas de 5 cúbico, né? O transporte pelo xilema é via corrente transpiratória, predominante na forma de quelatos e ácido cítrico, do ácido cítrico. Ele é pouco móvel na redistribuição, aparecendo nos primeiros sintomas das folhas mais novas, né? Pela questão da mobilidade aí. E as funções do ferro na planta, principalmente, ele está relacionado aí sobre a FBN, o desenvolvimento dos troncos das raízes, né? Principalmente na questão da FBN, ele tem um papel fundamental, né? A fotossíntese e respiração solar, e na síntese de proteína e processos enzimáticos. Essas são as 3 funções principalmente do ferro na planta e desempenho. Os sintomas de deficiência de ferro, né? Ele aparece, como você observar na foto aqui,
aparece uma necrose nas folhas e posteriormente uma desfolha, né? Então, primeiramente aparece uma necrose e depois a necrose vai resultar em um desfolhamento, né? Apresenta nas folhas mais jovens da planta e que nem na foto aqui, aparece as folhas delgadas e amareladas, que nem na foto aqui. As nervuras mais escuras, né? E entre as nervuras, um amarelecimento, né? Elas ficam quebradiças e vitrificadas, né? As nervuras, que nem eu falei aqui, ó, as nervuras permanecem verde enquanto os limbos ficam amarelados. Que nem eu mostro na foto aqui, ó, perfeitamente, ó. Você observa que as nervuras estão mais verdes e o limbo foliar ele apresenta um amarelecimento, né? Esses são sintomas de deficiência de ferro. O sintoma de toxicidade de ferro, ele é bem raro, porque devido à rápida conversão de ferro solúvel para insolúvel, né? Então é bem difícil nossos solos ter deficiência de ferro, né? Mas pode acontecer. Em alguns casos, que nem solos alagados, pode acontecer deficiência de miséria. Solos alagados vai ter deficiência de ferro, mas pode acontecer algum algum lugar, em alguns lugares específicos, como solo, não sei, pode ter toxicidade, mas é bem raro mesmo. Bom, vou dar continuidade agora à apresentação, falando sobre um pouco das adubações que contêm ferro. Os adubos que contêm ferro na sua composição, eles podem ser divididos em 3 tipos, né? No caso, os adubos com micronutrientes são 4 tipos, que existe também a forma orgânica, né? Mas os contendo ferro, não existe adubos contendo ferro nas formas orgânicas, talvez em quantidades muito pouco consideráveis. Ou seja, então as adubações contendo ferro podem ser inorgânicas, quelatos e os oxossilicatos, também chamados de fritas. Pode passar. Os principais fertilizantes que contêm ferro, né? Agora vamos falar dos todos os que nós encontramos, de toda a lista de fertilizantes encontrados, que segundo os manuais de adubações e também o livro próprio de fertilidade dos solos, que tem a composição de ferro no meio. Como temos o fosfato ferroso amoniacal, que além de ferro também disponibiliza nitrogênio e fósforo, o polifosfato de ferro e amônio, o sulfato férrico, este também apresentando também sulfatos, o polifosfato apresenta nitrogênio e também fósforo. Pode passar. Sulfato ferroso, apresentando ferro e enxofre. Os FTE, que no caso ele é o ferro total, né, são silicatos. Bem pouco ferro ele apresenta, mas é uma fonte barata, então 2% de ferro. Os quelatos de ferro, nitrato férrico, pode passar. Cloreto férrico, cloreto ferroso, carbonato de ferro. Retorna, por favor. A outra coisa também, eles têm uma das principais observações a ser ditas sobre eles é a relação à sua solubilidade. Alguns são solúveis, outros são insolúveis. Na grande parte, os inorgânicos são mais solúveis, mas irei falar no próximo slide. Bom, os inorgânicos, né? Como os inorgânicos, pode ser citado sulfato ferroso, sulfato férrico, fosfato ferroso amoniacal, nitrato férrico, cloreto ferroso, carbonato de ferro e polifosfato de ferro e amônio. Eles incluem os sais metálicos, como sulfatos, cloretos e nitratos, que são solúveis em água. Já os óxidos carbonatos e os fosfatos são insolúveis. E os óxidos sulfatos constituem subprodutos com menor grau de solubilidade em água. Ele é aquele meio termo. Entretanto, nesses inorgânicos férricos não tem esse óxido sulfato. Pode ir passando. Já os fertilizantes quelatos, que com ferro na sua composição, tem o quelato de ferro. Eles são formados pelas combinações de agente quelatizante com metal, por meio de ligações coordenadas. A estabilidade é o que determina a disponibilidade dos nutrientes, a estabilidade dessa ligação entre o quelato e o metal. Os quelatos são solúveis, né? Só que, por mais que ele é solúvel em água, ele tem um benefício de não se dissociar não se dissociar tanto na solução. Ou seja, ele é
muito utilizado para culturas perenes, onde você precisa de uma lenta disponibilidade do nutriente no solo. Pode passar. Ah, não, vou. É, isso mesmo. Bom, os fertilizantes óxidos silicatos, né? Que é eles possuem solubilidade e é controlado pelo tamanho de partículas. São produtos vítreos cuja solubilidade é controlada pelo tamanho das partículas e por variações na composição da matriz. São obtidos por fusão de silicatos ou fosfatos, ou outras fontes também de micronutrientes, a aproximadamente 1000 graus Celsius, seguido do resfriamento rápido com água, secagem e moagem. Ou seja, são subprodutos, principalmente de grandes indústrias também, de indústrias fertilizantes e tal. Como esse, nós temos o FTI, também nado ferro total. As aplicações dos fertilizantes, elas podem ser tanto solo, via solo ou foliar. Entretanto, os fertilizantes contendo ferro, eles têm a maior eficiência na aplicação foliar. Só que tem um porém. Você tem que analisar o estágio que a planta está, porque o ferro na planta, como o Giovanni disse, ele é imóvel. Então, as folhas mais novas serão as que vão apresentar a deficiência. Portanto, quando você fazer uma adubação foliar, você tem que visar o estágio que a planta está, porque senão você tem que fazer uma posterior à adubação foliar. Então, você tem que verificar os manuais de disponibilidade do nutriente para verificar em qual é o estágio que a planta mais necessita para você fazer um pouco antes essa adubação foliar. Ali fala, não aplique formas solúveis ao solo, né? Porque, como foi dito, o ferro ele rapidamente ele converte para formas orgânicas, deixando indisponível para a planta absorver. Vou passar. Vou dar continuidade no trabalho aqui, falando sobre o estudo de casos. Nós trouxemos um trabalho que fala sobre fontes de ferro como alternativa de adubação em gramados esportivos. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, no curso de graduação em agronomia. Foi realizado pelos pesquisadores Betina dos Santos e Cleidmar Rogério. O objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento do ferro como alternativa de adubação sob diferentes fontes e doses no solo e no tecido vegetal do gramado de campo de golfe. Os materiais e métodos. O experimento foi conduzido no gramado esportivo do Costão Golf Clube, em Florianópolis, Santa Catarina. O clima da região é tipo CFA, clima subtropical úmido, com temperaturas médias anuais de 20 graus Celsius. O solo do experimento é classificado como neossolo quartzarênico, caracterizado por ter uma baixa fertilidade natural e de alta drenagem. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com 7 tratamentos e 4 repetições. As unidades experimentais foram constituídas por parcelas 4x4, totalizando 16 metros quadrados por parcela, localizado em gramados de Fairway, estabelecidos com o cultivar Tifway 419, o qual sofreu um corte de altura na altura de 14 milímetros no dia 7 de setembro de 2016. Os tratamentos utilizados foram a testemunha, com 0% de ferro, utilizou sulfato ferroso com 5 quilos, 10 e 20 quilos por hectare, e dose de sulfato férrico com 5, 10 e 20 quilos por hectare. Para facilitar a solubilização, as soluções de sulfato ferroso foram diluídas no dia 6 de setembro, já o sulfato férrico, devido à sua alta solubilidade, foi diluído no mesmo dia da aplicação. No dia 10 de outubro foi realizado o corte de aparas da grama.
na altura de 14 centímetros, com cortador tipo Greymaster 1000. Foi realizado em toda a parcela. Foi retirado as folhas ou outro qualquer material inerte com auxílio de um rastelo de aço de corte. Do material verde coletado, foram separados 5 gramas de cada tratamento em sacos plásticos e foram imediatamente refrigerados para analisar os pigmentos. Essas amostras foram conduzidas até o laboratório de análise de solo, água e tecidos vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram submetidos à análise. Já em relação à avaliação do solo, realizou-se a coleta no dia 13 de outubro de 2016, em toda a área experimental, na camada de 0 a 10 centímetros, utilizando um trado do tipo calador. E depois, as amostras foram conduzidas para o laboratório para serem analisadas. Aqui nessa tabela, os valores de CTC foram menores nos tratamentos de sulfato ferroso, de 10 e 20 quilos por hectare, e de sulfato férrico de 10 e 20 quilos por hectare, que corresponde aos tratamentos com maior concentração de ferro. Os resultados de saturação por base apresentou este comportamento, sendo menor nos tratamentos com maior concentração de ferro, enquanto os tratamentos sulfato férrico ferroso 20 e sulfato férrico de 20 apresentou em torno de 40,65% e 40,25%, respectivamente. E a testemunha teve um valor de 59%. Verificou-se também que no solo, que os nutrientes fósforo, potássio e cálcio diferiram da testemunha, apresentando concentrações inferiores na presença do ferro, sendo apenas o tratamento com magnésio não assumiu o mesmo comportamento, apresentando uma boa diferença significativa entre os tratamentos. Com isso, sugere a maior absorção de nutrientes pela planta na presença do ferro, em decorrência do aumento da bioatividade da planta, com teores de matéria orgânica também foram superiores na presença do ferro. Pode passar, João. Aqui na tabela 3, em relação aos pigmentos analisados, a aplicação de ferro, de fontes de ferro, proporcionou maiores teores de clorofila A e carotenoides, quando comparados com os tratamentos sem aplicação de ferro. Também vale ressaltar que não foi observada nenhuma tendência com a utilização das diferentes doses de ferro, sendo os maiores teores de clorofila foram observados com os tratamentos sulfato ferroso com 5 e 20 quilos por hectare, enquanto para os carotenoides foram observados no sulfato férrico com 20 quilos por hectare. Já para a clorofila B, não houve diferença entre os tratamentos avaliados. Na tabela 4, com o aumento dos teores de clorofila e carotenoides, e, consequentemente, a maior atividade fotossintética, né, refletia na sua maior absorção e maior concentração de teores totais de nutrientes na parte aérea da grama, com a aplicação do ferro, né. Em relação à testemunha, não houve diferença quanto às doses das fontes utilizadas. Segundo Malavolta, a sua maior absorção de nutrientes pela grama pode estar associada às funções do ferro na planta, por ser um importante constituinte ou ativador de enzimas essenciais, né, para o desenvolvimento da planta, aumentando assim a sua bioatividade e, consequentemente, a sua maior absorção por nutrientes. Aqui na tabela 5, a produção de matéria seca também foi maior com a presença do ferro,
o que indica que está diretamente ligado aos maiores teores de clorofila e carotenoides, enquanto os tratamentos testemunha apresentou uma média ali por volta de 7 quilos por hectare. Enquanto isso, os outros demais tratamentos com adição de ferro apresentou, em média, uma variação ali de 100 quilos por hectare, o que representa um incremento de aproximadamente 14 vezes maior na sua produção de matéria seca. E os tratamentos sulfato ferroso, com 5 e 20 quilos por hectare, apresentou valores superiores aos demais, com um incremento de aproximadamente 20 vezes na sua produção de matéria seca em relação à testemunha. Com isso, concluímos, então, que os resultados apresentados mostram que o ferro é uma promissora alternativa de adubação em gramados esportivos, uma vez que o mesmo proporciona maiores acúmulos de matéria seca através da sua produção de clorofila, favorecendo assim a maior absorção de nutrientes já existentes no solo, melhorando também as condições visuais e nutricionais do gramado. Além disso, a sua alta concentração de ferro no solo não influenciou significativamente nos atributos químicos do solo, sendo que a dose de 5 kg por hectare foi o suficiente para promover os benefícios esperados. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos no trabalho. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.